Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula no Clube do Artigo. Dessa vez, nós vamos falar um pouquinho da integração entre a odontologia e a cardiologia pediátrica. E gostaria de desejar a todos, então, que sejam muito bem-vindos a mais essa nossa aula. E a todos da nossa equipe, da Cardioped Brasil, e a todos também que nos acompanham pelos canais da Cardioped, de modo especial você do YouTube. Bom, quando nós pensamos num tema para trazer à luz, à discussão no dia de hoje, eu pensei mais uma vez em trazer assuntos ou um tema que retratasse essa interligação que existe do tratamento odontológico, sobretudo preventivo, e a nossa criança com cardiopatia, né? Congênita, de modo especial. Então, o artigo de hoje, ele vai falar um pouquinho sobre a avaliação da efetividade de um programa interdisciplinar de higiene oral para crianças com cardiopatias congênitas. Bom, eu me chamo Fábio Luiz Ferreira Scanavino, sou cirurgião dentista da Cardioped Brasil. Então, eu vou apresentar um tema relacionado ao serviço de odontologia hospitalar na cardiologia pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança, em São José do Rio Preto. Bom, como eu disse anteriormente, o nosso artigo ele foi uma busca no Medline. É um artigo, vamos dizer assim, recente, atual, foi publicado em 2021. Evidentemente que toda a preparação e tudo mais, a elaboração do trabalho foi um pouquinho antes, né, dessa data de publicação, mas ainda a gente pode considerar como um assunto muito atual e condizente com a nossa realidade, sobretudo com a nossa realidade aqui da Cardioped Brasil. Então, na tela aí nós temos a referência desse artigo e vai tratar realmente sobre essa interligação importante da odontologia, a odontopediatria e a cardiologia pediátrica. Bom, falando um pouquinho sobre a introdução desse trabalho, esse trabalho foi desenvolvido num estado, né, numa cidade alemã, para a gente ter uma noção da abrangência do público que a gente vai abordar nesse artigo, né? Então, para a gente ter uma noção, a população alemã atual gira em torno de 83 milhões de habitantes. Então, a gente tem crianças com cardiopatias congênitas, segundo esse artigo, de 6.500 a 8.000 crianças. Esse dado ele já foi alterado, até por conta da data de publicação e da referência que traz essas crianças com cardiopatias congênitas. Então, entendo que esse número esteja um pouquinho maior daquilo que nós estamos retratando aqui. Então, nós temos lá também uma situação muito parecida com a nossa aqui no Brasil, embora a Alemanha seja um país com um índice de desenvolvimento humano muito bom, satisfatório, mas nós também lá encontramos as mesmas dificuldades que aqui no Brasil também a gente tem em relação ao tratamento, né, ao acompanhamento odontológico das crianças com cardiopatias congênitas. Existe uma prevalência de cárie maior em relação às crianças saudáveis, então a gente tem que realmente voltar a nossa atenção para essas crianças com esse comprometimento sistêmico, vamos dizer assim. Então, aqui a gente pode observar, essa é uma paciente nossa, né? Então, a gente pode observar aqui lesões de cárie ativa, paciente alto risco a cárie, com higiene bucal insatisfatória, destruição coronária, uma discreta, mas presente
inflamação gengival, que inclusive vai tratar o artigo também. São situações clínicas importantes e que a gente lida com esse paciente, né? Então, são crianças predispostas a desenvolver as doenças bucais, sobretudo a gengivite e as lesões de cárie. E para isso é importante que a gente pratique e que a gente passe para os pais e cuidadores e também para a equipe a importância da higiene bucal nessas crianças, sobretudo nessas crianças. É claro que a higiene bucal serve para todas, mas de um modo especial para as nossas crianças que possuem cardiopatias. Então, esse comprometimento da saúde bucal, de uma certa maneira, vai trazer efeitos sistêmicos importantes nas crianças com cardiopatias congênitas. E o risco da endocardite infecciosa, ela se faz presente, sobretudo nos casos em que nós temos uma precariedade da higiene bucal, a condição também, tanto dentária como dos tecidos de sustentação dos dentes, também comprometidas, né? Dentes cariados, muitas vezes não tratados, com envolvimento endodôntico. Então todas essas situações trazem risco em relação à criança que possui alguma cardiopatia. De modo que a intervenção odontológica precoce, a prevenção, ela se faz importante, até porque a gente está visando a promoção de saúde bucal dessa criança e a qualidade de vida. E a gente precisa justamente ter uma rotina para que, assim como a criança faz o acompanhamento no cardiologista, que ela também faça o check-up, o acompanhamento, os retornos no odontopediatra ou no cirurgião dentista clínico geral. Então, essa interface existente entre os profissionais da área é importante para a gente condicionar a criança, para a gente também promover a orientação para os pais e cuidadores e, dessa forma, manter a condição bucal da criança satisfatória ao longo da sua vida, tá certo? O texto, o artigo traz também uma experiência muito positiva de um outro país europeu, a Noruega, em relação a programas, a um programa, melhor dizendo, que incentivava a profilaxia de crianças com algum comprometimento cardíaco, né, com alguma doença cardíaca. Então, o programa, essa experiência de um programa padrão na Noruega, trouxe uma melhor higiene bucal para essas crianças cardiopatas, com redução do sangramento gengival e um número menor de lesões cariosas. Olha só que beleza, né? Então, nós temos aí a instituição, a experiência de um programa em um país europeu, né? Também, assim como a Alemanha, com um desenvolvimento humano satisfatório, e que traz para nós exemplos positivos, justamente dessa promoção de saúde por meio dos programas de higiene bucal. Assunto desse artigo. De modo que os programas padronizados de saúde bucal, eles vêm sendo descritos na literatura, a evidência científica mostra a efetividade dessas ações, sobretudo nas crianças que possuem cardiopatias congênitas, tá certo? Então, para isso, é importante que a gente investigue a saúde bucal de forma permanente. O texto traz também algumas ações em âmbito odontológico que não tem um segmento, que não tem uma continuidade, ela é segmentar. Então, essa curta duração de ação, segundo o texto, não traz resultados tão positivos assim. Então, é importante que essas ações, que estes programas, na verdade, a gente até preconiza que sejam políticas públicas em saúde, que eles sejam perenes, que, independente do governo que esteja, que eles sejam perenes, que a gente continue com essas ações positivas, a fim de promover
a saúde bucal da população e, de um modo especial, destas crianças que possuem uma condição especial. Ainda continuando, a gente também tem a parte importante, que é a dos pais, a conscientização dos pais, dos cuidadores, para com essas crianças que possuem cardiopatias congênitas, em relação ao zelo, ao cuidado com a higiene bucal. Sobretudo, com as consultas, é interessante porque nós temos uma rotina de consultas ao cardiologista, mas, por outro lado, a gente não tem uma regularidade em relação às consultas odontológicas. Então, o texto, o artigo, trata justamente dessa condição, né? Que muitas vezes os pais se preocupam com a condição cardiológica, e é claro que deve se preocupar, evidentemente, mas a gente também não pode esquecer da condição bucal da criança. Então, um acompanhamento paralelo em termos odontológicos, se faz necessário para a gente ter a manutenção da saúde como um todo dessa criança que é cardiopata. Então, existe aí uma linha de preconização, né, em que se valoriza a cooperação interdisciplinar entre cardiologistas pediátricos, médicos pediatras e também cirurgiões dentistas, de modo especial os odontopediatras, para que a gente melhore a condição bucal dessas crianças cardiopatas. Então, o objetivo desse artigo foi avaliar a eficácia de um programa interdisciplinar de higiene bucal preventiva em crianças com cardiopatias congênitas. Ele acaba também colocando no objetivo do estudo a justificativa pela qual se desenhou esse estudo, que são crianças com cardiopatias congênitas e que, de uma certa maneira, em termos de condição bucal, se diferenciam em relação às crianças saudáveis, então, numa situação de precariedade em relação àquelas que não possuem essa condição sistêmica, e a necessidade de medidas terapêuticas, a fim de se debelar, né, de se minimizar eventuais problemas bucais e que repercuta em termos de condição sistêmica da criança, né, de modo especial no coração, e vice-versa também. E ele trata, no objetivo, em relação ao conceito alemão em termos de prevenção em saúde bucal, que foi estabelecido e padronizado por uma associação, né, alemã, e esse programa, ele passa, né, ele é instituído e também regular nas escolas de ensino fundamental, né, nas escolas para os pré-escolares, vamos dizer assim. Então, é um programa que, mais uma vez também, né, a importância da educação linkada, né, com a saúde, por conta das escolas que servem ali como um modelo para se instituir programas de higiene bucal. Então, isso se faz fora do Brasil também, embora aqui no Brasil seja muito difundido, e a escola é um canal de comunicação direta para a saúde. Então, assim, aqui, fora do país, de modo especial, na Alemanha, a gente também tem esse conceito importante desse vínculo, dessa parceria saúde e educação. Então, é sobre isso que trata o objetivo desse artigo. Nos materiais e métodos, o trabalho foi realizado no Centro de Pediatria, Cardiologia Pediátrica, no estado, na verdade, na cidade alemã, e também nas pré-escolas dessa cidade alemã. Essa cidade Gießen, que pertence ao estado de Hessen, que estão localizados, na verdade, o estado está localizado na Alemanha, né? E o período da realização desse trabalho foi de fevereiro de 2018 a agosto de 2019, 18 meses de coleta de dados. O artigo trata de uma faixa etária de 2 a 6 anos, e ele dividiu em 2 grupos, grupos com as crianças cardiopatas e o grupo
das crianças saudáveis. O grupo das crianças cardiopatas, com pelo menos uma intervenção cirúrgica cardíaca, totalizaram 107, sendo 45 meninas e 62 meninos. E no grupo das crianças saudáveis, o texto traz 101 crianças que estão em condição geral saudável ou sem deficiência. Contudo, nós observamos que ao somarmos o número de meninas e meninos, nós não obtivemos a totalização de 101 crianças, melhor dizendo, e sim de 96. Tá? E o número 101 vem acompanhando todo o artigo até a seção dos resultados. Ainda na seção materiais e métodos, nós tivemos a calibração intra e interexaminadores, que foram cirurgiões dentistas, que estavam nas escolas e nos hospitais para que as crianças pudessem ser avaliadas. E no segundo momento, o exame clínico de dentes e tecido periodontal. Nesse exame clínico, avaliou-se a condição dos dentes, que foi registrada por cirurgiões clínicos, né, cirurgiões dentistas clínicos, treinados e calibrados, como nós dissemos anteriormente, seguindo os critérios padrão da Organização Mundial da Saúde. E aí houve a classificação desses dentes em dentes cariados, extraídos e restaurados, voltados para a dentição decídua e não permanente, até por conta da faixa etária abrangente desse artigo. Em termos de condição periodontal, fizeram a avaliação do índice de placa, índice gengival e índice de hiperplasia gengival, e a contagem dos dentes, houve uma substituição, aqui a gente pode ver em destaque na cor verde, né, por conta da dentição decídua e não permanente. Então, houve aí, o artigo traz com muita clareza, né, essa substituição dos dentes permanentes pelos dentes decíduos e as superfícies desses dentes decíduos que foram coradas com evidenciador. Aqui nós trouxemos uma imagem para ilustrar melhor, para podermos identificar melhor como é feito esse exame, né? Então, se aplica um evidenciador de placa bacteriana, né, que cora esse biofilme, e a partir dessa evidenciação é que se faz a contagem, tá, das áreas que foram manchadas com o evidenciador. Aqui também em destaque, a gente traz o biofilme que está aderido à superfície dentária, que é o início, vamos dizer assim, de um processo carioso, se não interceptado, se não cuidado, se não tratado. Então, é importante que nós estejamos atentos a essas condições. Então, uma criança com uma precariedade de higiene bucal, com uma higiene bucal deficitária, geralmente se acumula mais biofilme sobre os dentes, e é o primeiro passo, vamos dizer assim, para que seja instituído uma lesão de cárie nesse dente. Então, outro tópico importante dessa sessão, materiais e métodos, foi o programa de prevenção e higiene bucal. Então, essas crianças, elas passavam pelo exame clínico inicial e depois pelo programa padrão, né, de higiene bucal, que era também realizado por cirurgiões dentistas nas escolas alemãs de ensino fundamental, e consistia em 3 grandes etapas. A primeira etapa era a demonstração da higiene bucal e da motivação da criança e dos pais. A segunda etapa, a realização da escovação dos dentes e a orientação sobre uma alimentação mais saudável, e também incluía a motivação, e aqui a gente percebe tanto na etapa 1 como na etapa 2, a presença da motivação, que nada mais é do que a conscientização e atenção dos pais à saúde bucal dessas crianças, e a condição ainda de maturidade motora insuficiente dessas crianças. Então, a ação dos pais efetivamente na escovação tinha que se fazer presente. Do contrário, a gente não tem um retorno positivo dessa ação. E a última etapa, que era a revisão, que incluía a visita ao cirurgião dentista e também treinamento dos funcionários da escola em relação à importância da higiene bucal.
Finalizando esse item, né, essa seção, melhor dizendo, do artigo, nós tínhamos as crianças com cardiopatias congênitas que seguiam também a mesma rotina das crianças saudáveis, eram orientadas e instruídas no mesmo programa de prevenção e higiene bucal. Após o exame inicial, mais 2 consultas de acompanhamento com intervalos de 3 a 6 meses, sempre motivadas com a escovação. E esse exame das crianças cardiopatas era uma rotina, assim como a criança tinha um retorno no cardiologista, ela também tinha o retorno no cirurgião dentista para se fazer esse exame clínico de acompanhamento. As crianças e os pais também foram orientados em relação à técnica de escovação, é uma técnica específica deles lá, né, instituído lá na Alemanha, denominada KAI+, que era realizada 2 vezes ao dia, após o café da manhã e após o jantar, a última refeição, com creme dental contendo flúor com 500 partes por milhão de flúor. E aqui a gente tem já uma diferença em relação ao Brasil, cujas nossas pastas fluoretadas, elas, para que a gente alcance a efetividade, há evidência científica sobre isso, que nós temos que ter minimamente 1000 partes por milhão de flúor, né? E a maioria tem um estudo muito bacana sobre isso, e as nossas pastas, elas giram em torno de 1.100 partes por milhão de flúor, diferentemente da que foi utilizada nesse artigo. E não foi utilizado o fio dental em função das habilidades motoras e coordenativas necessárias para a correta aplicação. Embora a gente pudesse também fazer o uso do fio dental com outras ferramentas auxiliares, né? Nós temos a forquilha, que ajuda muito na passagem do fio dental em crianças que não possuem ainda uma capacidade motora suficiente para realizar. E os pais também contribuem nesse processo. Mas, enfim, no artigo, o fio dental não foi utilizado. A parte estatística desse trabalho, né, envolveu programas específicos, até programas em que nós conversamos, né, anteriormente, programas até bem antigos, né, o DOS, o DBase, e aí trata e posteriormente com programas mais atualizados como o SPSS, em que foi avaliada a característica categórica, a frequência absoluta, relativa, os dados quantitativos, mediana, valor médio, mínimo e máximo, a diferença entre os 2 grupos, né, das crianças com cardiopatia e das crianças saudáveis em relação à idade média e aos valores também médios de placa bacteriana que foram coletadas, o teste T para amostras independentes, com intervalo de confiança de 95%, e o teste Q quadrado. Finalizando com a comparação das médias, em termos de índice gengival e de índice de hiperplasia gengival dos 2 grupos, tanto das crianças cardiopatas como das crianças saudáveis. No início, com o meio Whitney, e depois, do início até o segundo acompanhamento, que foi o último acompanhamento, com o teste T e o teste de Wilkinson. Os resultados obtidos nesse artigo. Não houve diferença estatística na média de idade para as crianças avaliadas nesse trabalho. Entre o grupo das crianças com cardiopatia, 65% delas com doenças graves, né, com cardiopatias graves, sendo 11 síndromes raras, né, como a trissomia do 21 e a síndrome de Turner. Em relação à experiência de cárie, no início do estudo, sem experiência de cárie, então nós temos ali um valor de 71% das crianças com cardiopatias e 87,1% com as crianças saudáveis. Então a gente percebe que a experiência de cárie negativa, né, ou seja, 0 cárie, se faz presente num número maior nas crianças saudáveis. Após os acompanhamentos, o primeiro e o segundo, houve uma diminuição significativa de aproximadamente
9% na prevalência de cárie, sobretudo nas crianças cardiopatas. Ainda com as crianças cardiopatas, os resultados revelaram a necessidade de um tratamento maior em comparação com as crianças saudáveis e das lesões cariosas não tratadas da dentição decida das crianças cardiopatas, nós temos uma prevalência um número maior em relação às crianças saudáveis. São dados importantes e que reforçam a tese de que a gente precisa realmente de um controle permanente, sobretudo nas crianças com cardiopatias congênitas. Os parâmetros em termos de higiene bucal. A higiene bucal nas crianças cardiopatas foi pior quando comparada às saudáveis. Após os 2 acompanhamentos, todos os parâmetros de higiene bucal, não somente a avaliação dentária, mas também periodontal, gengival, melhoraram melhoraram para as crianças cardiopatas, depois desse acompanhamento, com a instituição do programa de prevenção em higiene bucal, e o valor médio da placa bacteriana, que em relação às crianças cardiopatas, foi muito maior em relação às crianças saudáveis. Então, a gente percebe aí que o início de tudo, né, o biofilme, a placa bacteriana, nas crianças cardiopatas é muito mais ativa, né? A gente encontra bem mais do que nas crianças saudáveis. Isso reforça a escovação, a necessidade de uma escovação. Durante o programa de prevenção, houve uma redução da hiperplasia gengival em crianças cardiopatas, do início até o primeiro acompanhamento, cerca de 16%, né? Quase 17%, 16,6%. No início, né, do programa de prevenção, nós não tivemos sinais de inflamação gengival e hiperplasia nas crianças saudáveis, dado esse diferente nas crianças cardiopatas. Durante, né, quando se iniciou o programa até o final, a inflamação gengival diminuiu, assim como a hiperplasia gengival nas crianças cardiopatas. Do primeiro acompanhamento, que o trabalho trata de uma melhora do índice gengival de 35,48% e no final de 54,84% em termos das crianças cardiopatas. E a hiperplasia gengival, cerca de 38,46% também em termos de condição gengival mais adequada, mais saudável nessas crianças. Aqui só para ilustrar, antes de nós passarmos para o próximo slide, né, a hiperplasia gengival, que acaba cobrindo grande parte dos dentes, e é importante também o nosso olhar em relação a essa hiperplasia, a fim de evitarmos, né, lesões cariosas e o acúmulo do biofilme, que gera inflamação justamente desse tecido. Passando para a discussão do artigo, a saúde bucal de crianças com cardiopatia congênita é pior em comparação com as crianças saudáveis. Os resultados demonstraram isso, não somente em relação à condição dentária, que foi o índice de dentes cariados, perdidos e obturados e restaurados, né? De crianças saudáveis para as cardiopatas, a gente tem aí um quadro de piora para as crianças com cardiopatias. A hiperplasia gengival, que pode ser muitas vezes causada por medicação, que eventualmente essas crianças fazem uso, e que pode ser melhorada com a higiene bucal. Nesse ponto, é importante a gente destacar também que o acúmulo do biofilme da placa bacteriana também gera inflamação inicial da gengiva. Então, se a gente conseguir, por meio de uma escovação adequada, orientada, desde já a gente consegue também diminuir essa inflamação gengival. O texto também trouxe a melhora, né, da higiene bucal por meio do programa preventivo padronizado, que foi instituído nas escolas alemãs dessa cidade, com atendimento odontológico contínuo, por meio das instruções, orientações da escovação, não somente para as crianças, mas para os pais também, e a motivação. Então, isso trouxe uma redução da inflamação e da hiperplasia gengival. E também a redução da placa bacteriana, do biofilme, por meio da técnica da escovação ativa,
Então, o próprio programa, né, ele traz a orientação em relação à higiene, o condicionamento das crianças e dos pais em relação à própria escovação dos dentes. Então, tudo isso se fez presente e os resultados aqui discutidos demonstram esse ponto positivo do programa preventivo. O acompanhamento demonstrou efetividade na redução dessa hiperplasia gengival, desde a consulta inicial até o final, e aqui também o texto traz sobre a importância do controle regular e contínuo, além da motivação dos pais e das crianças em relação à higiene bucal. As consultas cardiológicas, somadas ao acompanhamento consultivo para identificar e tratar precocemente os problemas de saúde bucal, também foram positivos, segundo o texto, segundo o artigo, e aí a gente tem a importância da prevenção dentro da promoção de saúde. E as medidas adicionais, como o flúor no gel dental infantil e a orientação nutricional também foram levadas em consideração. É importante nesse tópico aqui, passando um pouquinho para o nosso lado, a gente tem um zelo muito especial em relação à classificação das crianças, das nossas crianças aqui da Cardiopédia Brasil. As crianças são classificadas em termos de risco à cárie, e dependendo do risco à cárie, nós fazemos um acompanhamento também instituindo o flúor em gel, né, com um percentual de 1.100, de 1.000 a 1.100 partes por milhão de flúor, em que se mostra mais efetividade, os artigos mostram, a evidência científica mostra efetividade nesse padrão de dosagem do flúor no creme, no gel, enfim, dental. E é importante também a gente quantificar essa pasta, né? Muitas vezes nós não temos ali um cuidado, um zelo especial dos pais ou de quem está fazendo a orientação e a escovação efetiva na criança, de se dosar, né, de se dosar a quantidade de gel que se coloca na escova. Isso a gente precisa levar em consideração alguns fatores, como o risco dessa criança à cárie, mas, sobretudo, também a cronologia, o irrompimento dentário, a condição também da criança fisiológica, sistêmica, né, orgânica, porque muitas vezes a criança vai deglutir esse gel, essa pasta, e aí pode sim causar uma certa toxicidade ou até mesmo a fluorose dentária. Então, é sempre importante o acompanhamento do odontopediatra no estabelecimento dessa escovação com o gel ou a pasta dental. Muitas vezes, quando a criança ainda está no período escolar, nós reduzimos, talvez essa seja a razão principal do artigo, de terem utilizado géis dentais ou pasta dental com uma proporção de 500 partes por milhão de flúor, que é um pouco abaixo daquilo que se é preconizado, porque a gente sabe que o controle não é tão efetivo em termos da faixa etária dessas crianças e da supervisão que é feita na escola. Então, muitas vezes as crianças acabam deglutindo. Com uma concentração menor de flúor, o risco de uma toxicidade é menor e por conseguinte, da fluorose também. Então, a gente, às vezes, faz essa interface, né, com a escola e com os pais também, no sentido de que a criança, quando vai à escola, utiliza uma concentração de flúor menor, ou até mesmo uma pasta sem flúor, e em casa, com o monitoramento, supervisão dos pais, a gente institui o gel ou a pasta fluoretada. Então, são ações que nós precisamos, né, como trata o artigo, melhor dizendo, nós precisamos de um acompanhamento perene, permanente, para que essas orientações sejam ventiladas, sejam trabalhadas com os pais, e de modo a alcançar o sucesso, né, a qualidade de vida dessas crianças, sobretudo as nossas crianças cardiopatas. A conclusão do artigo, mais uma vez, reforça a cooperação interdisciplinar em programa preventivo de higiene bucal entre cardiologistas, pediátricos e cirurgiões dentistas, de um modo especial odontopediatras, na melhora do estado de saúde bucal dessas crianças com cardiopatias congênitas.
E, idealmente, né, que se faça a consulta odontológica integrada ao protocolo de diagnóstico cardiológico pediátrico. Então, aqui na nossa Cardioped Brasil, nós atendemos essas crianças muitas vezes encaminhadas pelos cardiologistas, e aqui a gente já tem uma rotina, até mesmo liderada pelo Dr. Ulisses, pela doutora Alexandra. Então, a gente tem uma rotina de avaliação odontológica das nossas crianças, um acompanhamento dessas crianças. Nós estamos iniciando esse movimento na Cardioped Brasil, desse monitoramento, desde das crianças ainda no pré-operatório, após as intervenções e também no acompanhamento dessas crianças após a alta hospitalar. Então, existe um zelo muito especial e um cuidado com as nossas crianças cardiopatas no nosso centro na Cardioped. Então, é importante que a gente também ultrapasse as fronteiras e que nós possamos também ter uma ligação mais forte com os colegas das demais áreas e, dessa forma, a gente levar saúde para a criança com cardiopatia congênita. E isso, basicamente, foi o recado final do artigo, que é justamente essa cooperação entre os profissionais. E o que a gente vê aqui na nossa Cardioped Brasil é justamente essa relação, não somente com cardiologistas, mas com os demais membros da equipe multidisciplinar, equipe de enfermagem, enfim, médicos, todos nós aqui envolvidos, para que possamos olhar a criança de uma maneira mais holística, né, com a condição dela bucal, sobretudo, mas também sistêmica, sem perder de vista a instituição dessas ações que promovem saúde. Então, é muito importante para todos nós. Em relação às referências do artigo, que foi debatido no dia de hoje, e eu agradeço, então, esse nosso bate-papo, e eu estou à disposição pelos contatos da Cardioped Brasil. Muito obrigado a todos por nos acompanhar e até a próxima. E a todos, meu nome é Moacir Fernandes de Godoy, sou médico, cardiologista, pesquisador da FAMERP, com a missão, nessas reuniões, de fazer comentários sobre aspectos metodológicos da apresentação realizada como parte do programa de residência em cardiologia pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. O artigo comentado, como foi dito, um artigo publicado recentemente, né? Agora em 2021, acompanhando crianças com problemas dentários. É um estudo nitidamente quantitativo, né? Foram feitas várias análises estatísticas, então é um estudo quantitativo, ele é de campo, já que não trata diretamente da intervenção, e sim de uma revisão da evolução desses pacientes. Ele tem uma característica de ser longitudinal e prospectivo, porque ele parte da causa, que seria aplicar o programa de prevenção e ver o resultado final, após 2 avaliações. Então, é um estudo longitudinal prospectivo e com finalidades de ver prognóstico. Então, resumidamente, é quantitativo, de campo, longitudinal prospectivo e com finalidades de avaliação de prognóstico. Bom, tem vários aspectos interessantes da parte metodológica. Eu vou destacar aqui na análise estatística. Primeiramente, já me chamou muita atenção, e o Fábio destacou, que eles basearam o registro, né, no DOS, utilizaram o DBase 4 e o Excel de 2011, o Office de 2011. Então, estranho, né? Você, com tanta tecnologia mais recente de avaliação,
eles terem utilizado o método lá da década de 80, né, para fazer a coleta de dados. Acho que poucos lugares ainda usam DOS, DBase e Office tão antigos assim. De qualquer forma, o estudo foi realizado e o que importa é a metodologia estatística que foi usada. Ele diz ali que para variáveis com características categóricas, as frequências absolutas e relativas foram calculadas e os dados em escala ordinal foram descritos por mediana, média, mínimo e máximo. Perfeito, né? É assim exatamente que deve ser feito. Variáveis categóricas ou nominais, como também são ditas, deve ser descrita apenas com valores absolutos e relativos. E as que têm já uma escala ordinal, então são variáveis qualitativas ordinais, você já pode colocar mediana. Não poderia colocar média, né? Qualitativa ordinal não permite média ainda. Para se utilizar média, é necessário que seja número verdadeiro que permita a fração ou fracionamento, e, além de tudo, que tenha distribuição gaussiana. Então, é muito comum os pesquisadores utilizarem médias em variáveis que não permitem média. E aqui, essa qualitativa ordinal é um exemplo clássico. Então, nenhum índice, nenhum score pode ser feito média. Essa seria uma pequena falha dessa parte metodológica. As diferenças entre os grupos, cardiopata e saudável, foram comparadas com a idade média e, aqui uma outra falha, os valores médios do comprometimento na placa, né? Aqui também é uma variável qualitativa, né? Você não tem como dar um valor numérico para essa placa. E eles usaram TST para variáveis independentes com intervalo de confiança 95%. Para a idade, tudo bem, poderia usar isso, mas para os valores das placas, isso não seria adequado, teria que usar, eventualmente, mediana. Usando o teste do Q-quadrado para a distribuição contra o gênero, né, foi calculado corretamente, porque gênero é uma variável qualitativa nominal e só dá para ser quantificado estatisticamente pelo Q-quadrado ou, eventualmente, pelo Fisher, quando a amostra for inferior a 20. Para comparar os índices gengivais e a hiperplasia gengival nos dois grupos, utilizou o teste de Mann-Whitney, aqui está correto, porque os índices são de característica não paramétrica, então não poderia usar teste T, teria que usar realmente teste Mann-Whitney. E o desenvolvimento dos parâmetros, a evolução dos parâmetros, desde a linha de base até o segundo follow-up, foi comparado com o teste T e o Wilcoxon. O teste T precisa ver se não foi para variável que não permitia a comparação pelo teste T, né? O teste T só pode ser feito nas variáveis que permitem média. E o Wilcoxon, sim, o Wilcoxon é um teste não paramétrico que compara avaliações pareadas. O que são avaliações pareadas? Pareadas é o paciente contra ele mesmo no segmento. Então, como foi feito no na primeira avaliação, no segundo follow-up, o teste Wilcoxon foi bem aplicado. Nível de significância, um P menor que 0,05, correto. Então, a gente vê que a estatística está parcialmente contendo algumas falhas, né? Tem algumas falhas com relação ao uso de média em situações que não permitem média. E aqui é o exemplo típico, que na figura 1, ele fala que a média, ó, min, desse índice aqui, que significa dentes cariados, perdidos e obturados, esse DMFT. Então, eles
contavam, né, quantos dentes estavam cariados, perdidos ou obturados, e criavam esse índice, e completavam esse índice. Mas vejam, ele apresenta os resultados, 0,76, 1,52, não tem uma lógica clínica, né? Você falar nesse fracionamento, não tem um dente, um dente e meio, um dente 32, 0,76 dentes. Então, aqui, esse tipo de gráfico teria que ser no formato box plot. O box plot pega a mediana, o intervalo interquartil, o valor mínimo, o valor máximo, né? Seria o adequado para representar essa distribuição do comprometimento dos dentes. E também, na figura 3, a 2 também existia isso, mas na figura 3 fica bem nítido, né? Vocês veem aqui a representação no formato de gráfico de barra, né? E ele dá a média, veja o eixo Y falando valores médios do índice gengival. Não tem lógica usar a média aí, teria que ser mediana. E o gráfico fica meio sem sentido, porque, veja, o intervalo de confiança, equivalente ao desvio padrão, extremamente grande, né? Vejam aqui, nesse caso, nesta coluna, estando uma média de 0,31, e o intervalo de confiança, ou desvio padrão, equivalente, vai até 0,8, então muito maior do que a média, né? Isso mostra que a distribuição é não gaussiana. Distribuição não gaussiana tem que ser utilizado variável não paramétrica, que seria a mediana e o intervalo interquartil. Então, é importante, quando se faz um trabalho científico, representar os dados de forma correta, né? Neste caso aqui, a apresentação não foi adequada. Bom, um outro ponto que eu achei interessante, já no nome no título do artigo, aparece o termo interdisciplinar, né? Inclusive foi citado aqui durante a apresentação. O ideal no mundo que nós vivemos é que seja feita uma avaliação um pouco acima da interdisciplinar, seja feita a avaliação transdisciplinar. O termo transdisciplinar, ele foi utilizado pela primeira vez por Piaget, em 1970. Outros autores que utilizaram esse termo, nos inícios, nos primórdios, foi o astrofísico Jantsch, em 1972, e um grande destaque aqui para o filósofo Edgar Morin, né? Que ele deu uma grande ênfase à abordagem transdisciplinar, né? E por quê? A abordagem transdisciplinar, ela se desenvolve a partir das comunicações entre as ciências. Antigamente, quem fez o curso ginasial, clássico, o que acontecia? Entrava um professor de geografia, dava uma aula de 50 minutos, vinha matemática, saía matemática, vinha português, e um professor não comunicava com o outro, os assuntos não tinham relação entre si. Isso aí a gente estava na época da multidisciplinaridade, né? Várias disciplinas, mas sem contato algum entre elas. Depois veio a interdisciplinaridade, que aparece aqui no título, mas a interdisciplinaridade ainda não é completa, né? Na interdisciplinaridade, são apresentados ou discutidos ou avaliados assuntos correlatos, né? Dentro da área da saúde, por exemplo, você poderia ter contatos com o fisioterapeuta, a enfermagem, o psicólogo, a fonologia,
enfim, todas as áreas da saúde, mas isoladamente. No interdisciplinar ainda não há um contato direto. Tem as disciplinas todas participantes, mas cada uma vai lá, avalia o caso, por exemplo, dá sua opinião e não dialoga com os outros participantes. A transdisciplinar é diferente, né? A transdisciplinar, muito bem discutida no Manifesto da Transdisciplinaridade, do Basarab Nicolescu, em 1994, né? Ele é um físico teórico, foi um grande divulgador da transdisciplinaridade, essa necessidade de diálogo, interação, onde todos ganham, né? Como foi aqui o caso. A gente teve esse contato com essa visão da odontologia, né? Interagindo totalmente com o paciente cardiopata, que nos interessa, né? Influenciando na avaliação de prognóstico. Então, veja, isso sim é transdisciplinaridade. Uma disciplina interagindo com a outra e as duas ganhando. Certamente o Dr. Fábio, assim como ele fornece informações relevantes da odontologia, ele recebe também conteúdos da cardiologia pediátrica, né? Aumentando seu conhecimento nessa área e todos vão ganhando, né? Então, a transdisciplinaridade, ela está entre as disciplinas, através das disciplinas e até além das disciplinas, né? Por quê? Porque nós vivemos, como eu sempre gosto de afirmar, meio a sistemas complexos. Sistemas complexos dependem de interação de muitas partes para atender ao seu fim comum. Então, achei um artigo importante, o destaque importante dele é chamar atenção para essa necessidade de interação. E ele falou mais em interdisciplinaridade, mas eu vejo que, na verdade, ele se aplica bem no conceito de transdisciplinaridade. Considero que o grupo Cardioped Brasil é um exemplo máximo de transdisciplinaridade, né? Poucos serviços têm esse enfoque buscando essa troca contínua das disciplinas entre si e com finalidade de que todos evoluam visando o benefício dos pacientes. Então, eu agradeço a oportunidade de comentar esse trabalho, fico à disposição